Lição Bíblica 13, da Escola Bíblica Dominical, Classe dos Adultos. Primeiro trimestre de 2025. Tema desta aula: Perseverando na fé em Cristo. Texto áureo. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual, estabelecido por Deus, para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Leitura bíblica em classe. Segunda Carta de Timóteo, capítulo 3, do 10 ao 17. Vamos ler. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos, os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a Palavra de Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade, ou até mais que as Escrituras. Ponto 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Subponto 1. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou às genealogias intermináveis, e a expressão, falsamente chamada ciência, como vemos em 1 Timóteo 6, versículo 20, sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico, que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu de Leão combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Subponto 2. A experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária, juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra, na sua segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região, e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Subponto 3. Entendendo o querer. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Subponto 4. Características dos enganadores. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é góis, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega,
como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. Ponto 2. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Ponto 1. De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? O contexto em 2 Timóteo 3, do versículo 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que no versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo, de quem, em sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente, dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aqueles de quem aprendeu, confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice, e à sua avó Lloyd, e ao próprio apóstolo Paulo. Ponto 2. Permanecendo firme nas sagradas letras. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado, por duas razões principais. Porque sabia de quem tinha aprendido. Porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério, sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor, desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A Igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Ponto 3. A Bíblia é divinamente inspirada. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego, deopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, ou seja, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Ponto 3. Tendo as Escrituras como fundamento. Ponto 1. A autoridade apostólica. A Igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade, logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo. Ponto 2. Abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural, escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento, e sabemos disso, porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Para que vos lembreis das palavras, que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Ponto 3. O Manual de Deus. Além de ser valiosa, para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda a boa obra.
Estaríamos à deriva no mundo, sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Conclusão. A Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade, e não somente para a Igreja. Ela é a única revelação de Deus, escrita para o ser humano, e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a Igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Novidade para professores e alunos da escola dominical. Já estão disponíveis os novos auxílios bíblicos para as classes de adultos e jovens. A revista digital Cristão Alerta preparou um material rico e detalhado para fortalecer o ensino da Palavra de Deus. Agora, você pode ter acesso aos nossos subsídios diretamente no celular ou tablet, facilitando seu estudo e preparação da aula. Acesse agora o link na descrição abaixo e solicite já essas 2 edições exclusivas em PDF. Não perca essa oportunidade de aprimorar o seu aprendizado com conteúdo bíblico de qualidade.